Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente sexta-feira. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Que fase terrível que vive o tricolor. Praticamente um clube à deriva, né? O último a sair que apague as luzes. Ontem a gente perdeu pro fraco time do Corinthians. Eu sei que é clássico e tudo mais, só que não dá, rapaziada. O São Paulo corre sérios riscos de nem disputar a Libertadores em 2026 e o clube se afunda cada vez mais nos problemas. Temos muitos problemas, tem problema aqui, aqui, tem muita coisa. A começar com os inúmeros jogadores que desfalcam a equipe, né? Ontem tinham 13 jogadores do atual elenco profissional de linha à disposição. Teve que complementar com os jogadores aí que estavam no Campeonato Paulista Sub-20, né, rapaziada? A situação de fato é crítica, a situação nos bastidores é crítica, a situação em tudo no São Paulo está com o alerta vermelho, né? Realmente passamos por um dos momentos mais conturbados de nossa história e neste momento o São Paulo não está se classificando para a Libertadores e se conseguir a façanha, né? Se conseguir o feito de ir para a próxima Libertadores, será para a pré-Libertadores. São Paulo não vai de maneira direta para a competição no ano que vem. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho do jogo, né? O São Paulo começou mal, o primeiro tempo foi muito abaixo e o pênalti infantil do Ferreirinha deu a oportunidade do Corinthians abrir o placar. Vi muita polêmica em cima do pênalti, né? Mas depois analisando o lance ali, eu achei que foi. Ferreirinha chegou ali para disputar a bola, mas de uma maneira infantil, dentro da área, empurrou as costas do adversário, era o Bidon, se não me engano ali, no lance, fez o pênalti, né? O Corinthians saiu na frente. Depois, no segundo tempo, o São Paulo voltou melhor. E, após um lindo escanteio do Cedric, Gonzalo Tapia, né? Que enfrentou 17 horas de voo lá da Rússia, passou por escalas, passou por tudo, esteve à disposição, fez o gol de cabeça para empatar o jogo em um momento onde o São Paulo era melhor. Só que aí depois o Memphis acabou desequilibrando, né? Fez um golaço, o Yuri Alberto fez mais um gol depois para garantir a vitória pro Corinthians, e é isso, não tem muito o que falar sobre o São Paulo, né, só derrotas em momentos ruins. Eu vejo muita gente já pedindo aí, né, a cabeça do Crespo, pedindo a demissão, o Crespo tem que ser demitido, o Crespo tem que sair fora, mas, rapaziada, sinceramente, o técnico hoje é o menor dos problemas, né? A gente tem problema com o elenco, a gente tem problema com a direção, a gente tem problema com conselheiros, a gente tem problemas financeiros, a gente tem muitos outros problemas muito maior do que o treinador. Vai demitir o Crespo? Vai trazer outro nome e vai continuar da mesma forma ou até pior. São Paulo não vai melhorar. Pode ser que aquele gás inicial, igual o Crespo teve, igual o Zubeldia teve, igual todo treinador que chega tem um gás inicial, pode ser que aconteça, mas depois os problemas ficam escancarados, a falta de jogador fica escancarada e acontece o mesmo final. A gente já está acostumado com esse filme. São todos os finais iguais. Por isso eu não concordo neste momento com a saída de Hernan Crespo, igual vi muitos torcedores aí falando. Eu acho que isso nem deveria ser discutido agora, né? Eu acho que tem outros problemas maiores para a gente falar. O Corinthians empatou com a gente em pontos, né? Não ultrapassou pelos critérios de desempate e hoje o Corinthians está aí empatado com o São Paulo também com 45 pontos, assim como o Bragantino, mas aí tem Atlético Mineiro com 44, tem Vasco, tem Grêmio, tem Ceará, tem muita equipe aí tentando pelo menos chegar nessa oitava posição, não é, rapaziada? Então a situação agora ficou completamente complicada. Hoje o G6 se transformou em um G7, porque um brasileiro vai ganhar a Libertadores, né? Então vai abrir mais uma vaga direta para o quinto colocado e abre uma pré-Libertadores para o sétimo colocado. Só que São Paulo não vai alcançar essa sétima posição, né, rapaz? A gente já falando português claro aqui, São Paulo precisa pelo menos ficar em oitavo e torcer para uma combinação de resultados nas semifinais e nas finais, obviamente, da Copa do Brasil. Se Cruzeiro e Fluminense fizerem a final da competição, aí beleza, aí abre uma vaga e o G6, que era G6, se transforma em G8. Aí o oitavo colocado vai para a pré-Libertadores, né? Então a gente precisa ainda dessa combinação. Mas, por exemplo, Corinthians ou Vasco hoje vencerem a Copa do Brasil, São Paulo pode até ficar em oitavo, que não vai disputar a Libertadores no próximo ano. Beleza, rapaziada? Deixa aí nos comentários sua opinião sobre isso, como que você enxerga essas retas finais aí, né, do São Paulo, jogos importantes ainda, né, temos algumas partidas, tem que levantar a cabeça e tentar o maior número de pontos possíveis e, obviamente, torcer para essa combinação de resultados aí na Copa do Brasil.
Combinado? Vamos falar sobre um outro ponto agora, né? A gente está falando sobre as ausências. O Lucas Moura não volta a jogar em 2026. O Caleri está avançando, né, nas etapas, tá bom, galera? Então o Caleri pode aparecer nas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Uma grande novidade aí, né? O jogador que se machucou lá contra o Botafogo há muito tempo, passou por cirurgia e tudo mais, está avançando aí na sessão de treinamento e pode ser relacionado para os 2 últimos jogos do São Paulo na temporada. Pode aparecer na 37ª rodada contra o Internacional, jogo que será no estádio do Morumbi, tá bom? O São Paulo encerra o Campeonato Brasileiro jogando contra o Vitória lá. Então, podemos aí ter essa novidade. Pode ser que acabe não acontecendo, né? Porque a gente sabe como é que tá a situação. Por exemplo, o próprio Lucas, né? O Lucas vai jogar, não vai? Daqui a pouco tá machucado, não joga nunca. Então, pode ser que aconteça, tá bom? Mas o Caleri tá avançando bem aí nos preparativos, tá se recuperando e pode ser uma grata surpresa aí, se não, obviamente, acontecer nessa temporada. Está confirmado para o ano de 2026, que começará mais cedo, né? O Campeonato Paulista e o Brasileiro já se iniciam em janeiro, né? Então, teremos um curto prazo de férias para os jogadores, um curto prazo aí sem competições, né? Porque o Brasileiro encerra aí em dezembro e já em janeiro, no início de janeiro, já começam outros torneios, já começa uma nova temporada, outro ano. Então tomara, né, que em 2026 seja um ano com muitas alegrias para o São Paulino, porque 2025 não foi. 2026 já começa com uma novidade interessante, né? É o último ano de mandato, né, do presidente Júlio Casares, né? Então essa gestão que para mim foi ruim, começou de uma maneira positiva, eu sempre elogiava aqui, mas a gente tem que ser justo, né? Hoje já não é mais exemplo para ninguém. Eu acho gestão boa, a gestão que o Mirassol faz, a gestão que o Fortaleza fez durante muitos anos, apesar de estar num momento complicado nessa temporada. Então, rapaziada, são exemplos aí que a gente tem que seguir. O São Paulo hoje é mal administrado e já faz muitas, né? Não é só do Casares, outras gestões também para trás. Então, vai ser o último ano do Casares como presidente do São Paulo e, sinceramente, graças a Deus, né? Ainda vamos ter que aguentar mais um aninho ele, o Belmonte, toda essa corda aí, né, que tá administrando o São Paulo Futebol Clube, mas fazer o quê? Será o último ano deles no comando do Tricolor Paulista, né? Falando um pouquinho mais sobre o Clássico, né, rapaziada? Ontem o Corinthians foi um pouquinho até surpreendente, né? Porque São Paulo e Corinthians, na minha opinião, são equipes parelhas. Tem bons jogadores, se a gente for citar o Corinthians tem o Garro, aí o São Paulo tem o Oscar, aí o Corinthians tem o Memphis, aí o São Paulo tem o Lucas, aí tem o Yuri, tem o Calé. Então tem bons jogadores, só que alguma coisa nos bastidores estão fazendo essas equipes hoje em serem piadas nacionais. Esse é o português, claro, mas o Corinthians ontem foi melhor, foi superior e conseguiu os 3 pontos e não adianta a gente ficar só se lamentando, né? Os caras foram melhor, conquistaram os 3 pontos e empatou com a gente aí na tabela. Agora a gente tem que levantar a cabeça e focar no próximo compromisso, que já é esse fim de semana, né? O campeonato já está se afunilando cada vez mais, o final de semana já chegou, né? De sexta-feira à noite agora. Então, estamos aí bem atentos, né, aos últimos jogos do São Paulo. Amanhã tem final da Sul-Americana, acaba não interessando tanto, né? Só se o Atlético Mineiro ficasse ali na frente da gente, por exemplo. Se o Atlético Mineiro vence a Sul-Americana, ele já ganha vaga direta para a Libertadores do ano que vem. O Atlético está 1 ponto do São Paulo. Então, se o Atlético ficasse ali, sei lá, em 8º, poderia abrir mais uma vaga, né? Mas não vai interferir tanto aí o Atlético Mineiro sendo campeão ou não. Só se o Atlético ficar na nossa frente, né? Então aí pode interferir. Mas hoje, ele estando abaixo, não muda muita coisa, né? Mas com certeza todo fã de futebol vai assistir esse jogo, né? Vai acompanhar essa grande final. O Atlético e Lanús será um grande jogo, né? Um time brasileiro contra um time argentino. 2 torcidas apaixonadas, 2 torcidas aí fazendo caravanas rumo à Assunção, local da final, né, rapaziada? Então, São Paulo só na televisão, só no controle remoto, torcedor São Paulino. A final da Copa do Brasil, controle remoto. A final da Sul-Americana, controle remoto. Final da Libertadores semana que vem, controle remoto. Só isso, né, que a gente tem que ficar assistindo o jogo dos outros clubes, né? Porque depender do nosso clube, a gente fica aí passando vergonha, sendo zoado pelos rivais, igual ontem, né? Quem aí que está me assistindo, que é São Paulino fanático, que não recebeu aquela mensagem, né, do amigo corintiano, do parente corintiano, não recebeu aí fotos, vídeos nos grupos, né, de zoeira, o gol do Memphis, ou então outras zoeiras aí e tudo mais. Então, faz parte, né? A gente tem que ficar aguentando aí e os argumentos que a gente utiliza, daqui a pouco nem vamos poder utilizar mais. Ah, o São Paulo tem 3 mundiais. Ah, o São Paulo não sei o quê, não sei o quê. Então, rapaziada, é triste o momento que o São Paulo vive. Agora a gente torce para que 2025 acabe logo. Eu ainda estou na expectativa de ser classificado para a Libertadores. Já vi muitos São Paulinos jogando a toalha, né? Eu acho que a gente tem que ter aí um pouquinho de confiança, né? De otimismo para essa reta final. Quem sabe em 2026 a história não mude, né? Quem sabe a gente não trilhe um novo caminho para o nosso clube.
Fechou, rapaziada? O vídeo vai se encerrando, mas não esquece, dá uma moralzinha pra gente aí, deixa o like, não custa nada. Não esquece também de deixar os comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para nos acompanhar diariamente. Fechou? Fiquem com Deus, um grande abraço, volta amanhã, valeu!